Hoje, no mundo, existem cerca de 2 bilhões de muçulmanos, vivendo em uma vasta região que vai do Marrocos até a Indonésia. O Islã, assim como a maioria das outras religiões, é composto por uma diversidade de correntes que interpretam o Alcorão e os acontecimentos políticos da história islâmica de maneiras diferentes. As duas principais vertentes do Islã são o sunismo e o xiismo, sendo que os sunitas representam a esmagadora maioria do total de muçulmanos. Mas como e por que surgiu a divisão no mundo muçulmano? Então, você está no canal Amazing History e neste vídeo vamos abordar questões relacionadas à origem da divisão no Islã, ao surgimento do sunismo e do xiismo. Também vamos analisar as consequências que isso trouxe para o califado e outros estados. Vamos começar nossa história com Ali ibn Abu Talib, uma das figuras-chave na história do Islã. Ali nasceu em Meca, em um influente clã dos Haxemitas, e era primo do profeta e fundador do Islã, Muhammad. Eles tinham uma amizade muito próxima. O pai de Ali criou Muhammad quando ele ficou órfão e mais tarde Ali morou na casa de Muhammad. Em 610, ocorreu um evento importante na história do Islã, conhecido como a primeira revelação ou a primeira mensagem ao profeta Muhammad. Esse momento, na tradição islâmica, é considerado o início da profecia de Muhammad, e Ali foi um dos primeiros a aceitar o Islã e reconhecê-lo como profeta. No entanto, as pregações de Muhammad no início não encontraram compreensão nem apoio entre os politeístas de Meca. Tanto ele quanto seus primeiros seguidores foram perseguidos. Nesse período, circularam rumores sobre uma conspiração contra Muhammad. Isso o obrigou, em 622, a deixar Meca junto com a maioria de seus seguidores e partir para Medina. Esse evento marcante foi chamado de Hijra, a migração. O ano da Hijra tornou-se o primeiro ano do calendário lunar islâmico. A Hijra não foi apenas um ato de mudança física, mas também simbolizou um novo começo para a comunidade muçulmana e para a propagação do Islã. Em Medina, Muhammad e seus seguidores encontraram grande apoio e oportunidades para o desenvolvimento da comunidade islâmica. Isso também marcou o início de um período em que Muhammad se tornou não apenas um líder espiritual, mas também um governante político, desempenhando um papel fundamental na formação do Estado Islâmico. Em 623, Ali casou-se com a filha de Muhammad, Fátima az-Zahra, o que fortaleceu seu vínculo com o profeta e o tornou parte do círculo restrito de companheiros de confiança de Muhammad. Ali era conhecido na comunidade muçulmana por sua sabedoria e justiça. Também, graças aos seus feitos militares e coragem, passou a ser chamado de Leão de Deus. Essas qualidades o tornaram uma figura importante na história inicial do Islã. Até o ano 631, a comunidade islâmica, a Umma, conseguiu estabelecer controles sobre Meca e uma parte significativa da Península Arábica, tornando-se já uma força formidável. Mas quem se tornaria o sucessor do envelhecido Muhammad? É aí que reside a razão da divisão no Islã. No caminho de volta de sua última peregrinação, Muhammad fez um sermão no oásis de Ghadir Khum. Lá ele pegou Ali pela mão e fez uma declaração que foi interpretada de maneiras diferentes. Muhammad declarou que Ali era seu sucessor e irmão, e aqueles que aceitavam o profeta como Maula deveriam aceitar Ali como seu Maula. Os sunitas estão convencidos de que dessa forma Muhammad nomeou Ali como seu sucessor, chamando-o de Maula. Esta é uma palavra árabe polissêmica que possui vários significados, sendo um deles líder ou senhor. Os sunitas, por outro lado, interpretam essa expressão como uma demonstração da proximidade do profeta com seu primo e genro, e como um desejo de que Ali herdasse suas responsabilidades familiares após sua morte, interpretando a palavra Maula como amigo. Outro episódio importante na disputa sobre a sucessão entre as teologias sunita e xiita está relacionado ao chamado episódio da pena e do papel. Esse hadith é considerado autêntico, pois tanto os teólogos sunitas quanto os xiitas o aceitam, mas o interpretam de maneiras diferentes. De acordo com esse hadith, alguns dias antes de sua morte, Muhammad pediu aos seus companheiros que lhe trouxessem uma pena e papel
para que ele pudesse escrever um testamento e impedir que a comunidade se desviasse do caminho. Mas um dos companheiros mais próximos de Muhammad, Umar, disse que o profeta estava gravemente doente e que nós temos o Alcorão, e isso é suficiente para nós. Isso levou a uma discussão acalorada no quarto, na presença de Muhammad, que ficou irritado e pediu para que todos saíssem. Até agora não está claro o que o profeta queria escrever. Os xiitas afirmam que ele queria nomear Ali como seu sucessor. No entanto, não é possível confirmar isso. Na opinião dos sunitas, o profeta não indicou explicitamente um sucessor e deixou essa decisão a critério da comunidade islâmica. Existem outros acontecimentos nos quais sunitas e xiitas baseiam suas afirmações sobre a sucessão. Mas, resumindo, após a morte de Muhammad no ano de 632, a Umma não chegou a um consenso sobre o novo líder. Enquanto Ali organizava o funeral, uma reunião estava acontecendo em Medina para decidir o sucessor. A maioria dos presentes eram muçulmanos que viviam em Medina e que aceitaram Muhammad. Mais tarde, Umar e Abu Bakr, outros dois companheiros proeminentes do profeta, juntaram-se a eles. Eles assumiram a liderança do processo na ausência de Ali. Abu Bakr foi um dos primeiros convertidos ao Islã e sogro de Muhammad, através de sua filha Aisha. Profundamente respeitado pelos sunitas contemporâneos, ele era muito rico, contribuiu muito para a causa do Islã e talvez fosse um dos principais candidatos à liderança. Umar também foi um companheiro próximo de Muhammad, também seu sogro, através de sua filha Hafsa, e era conhecido por sua zelosa defesa do profeta. Na tradição sunita, ele é conhecido como uma pessoa justa, inteligente e sábia. Após debates acalorados, Umar conseguiu convencer os presentes a escolherem Abu Bakr como sucessor. O califa, governante dos muçulmanos, junto com Ali, foi confrontado com o fato da sucessão, assim como outros companheiros. Inicialmente, recusou-se a reconhecer essa decisão, pois ela foi tomada sem sua participação, enquanto ele era um dos candidatos mais fortes. Umar iniciou o processo de convencer ou forçar os companheiros a jurarem lealdade a Abu Bakr. Ele foi pessoalmente à casa de Ali para convencê-lo. Os eventos que se seguiram tornaram-se objeto de numerosas discussões sobre coerção. Os sunitas acreditam que Umar conseguiu convencer Ali de forma pacífica a reconhecer o califado de Abu Bakr. Segundo fontes xiitas, Umar forçou Ali a jurar lealdade. O que realmente aconteceu lá é impossível de verificar, mas, seja como for, Ali reconheceu Abu Bakr e seu sucessor Umar como califas e se afastou da vida pública. Frequentemente, ele era consultado sobre questões de Estado. Abu Bakr foi califa por pouco tempo. No final de agosto de 634, ele morreu e antes de sua morte, recomendou Umar como seu sucessor. A comunidade muçulmana jurou lealdade de forma unânime ao novo califa. Após a morte de Umar, em 644, a candidatura de Ali foi considerada. Mas no final, outro companheiro de Maomé, Utimã, do clã dos Omíadas, tornou-se o novo califa. Ali mais uma vez reconheceu o novo califa. Mas logo começou o descontentamento no califado. As fontes, novamente, não são unânimes sobre as causas, mas muitos afirmavam que a razão da oposição a Utimã foi o seu nepotismo e a atitude permissiva em relação à rivalidade entre as tribos. Os rebeldes propuseram a Ali apoiá-lo como alternativa a Utimã, mas Ali recusou e até enviou seus filhos Hassan e Hussein para proteger a casa de Utimã, onde, no final, apesar de toda a proteção, Utimã foi morto pelos rebeldes do Egito em 656. Finalmente chegou a vez de Ali e ele se tornou o quarto califa bem guiado. Mas sua eleição não foi tranquila e ele se tornou califa em uma época muito conturbada. A esposa do profeta, Aisha, e os parentes de Utimã do clã Banu Umayya, incluindo o governador da Síria, Muawiya, exigiram que Ali punisse os responsáveis pela morte de Utimã. Mas como alguns deles eram apoiadores de Ali, o novo califa recusou e logo começou a primeira guerra civil muçulmana, conhecida como Fitna. Em dezembro de 656, ocorreu a Batalha do Camelo,
na qual o exército de Ali derrotou os rebeldes perto de Basra. Mas Muávia ainda se recusava a reconhecer Ali como novo califa e reuniu a oposição ao seu redor. Ali não repetiu os erros de Usman e realizou uma iniciativa para centralizar o califado e reduzir o poder dos governantes locais. Reunidos seus exércitos, eles se enfrentaram novamente em Sifim, no Eufrates, em 657. Nenhum dos lados queria se envolver em uma grande batalha, mas depois de 3 meses de confrontos esporádicos, quando finalmente começaram os combates sérios, os partidários de Muávia exigiram arbitragem, aparentemente saindo com cópias do Alcorão nas lanças para encerrar o conflito. Ali foi forçado a concordar, mas alguns de seus seguidores se opuseram e o deixaram. Eles passaram a ser chamados de carigitas, do verbo árabe karaja, que significa deixar, pois eles deixaram o exército de Ali. De acordo com a decisão da arbitragem realizada em 658 ou 659, tanto Ali quanto Muávia deveriam renunciar às suas reivindicações, e a umma muçulmana deveria ter a oportunidade de escolher seu próprio governante. Ali rejeitou essa decisão e o impasse continuou, quando, em 660, em Damasco, os partidários de Muávia o proclamaram califa. No ano seguinte, Ali foi assassinado pelos carigitas. Durante a oração na mesquita em Kufa, o filho de Ali, Hassan, foi proclamado novo califa em Kufa, que se tornou a capital durante o curto reinado de Ali. Mas Muawiyah tinha um exército muito mais forte. Então Hassan deixou o cargo de califa para evitar mais derramamento de sangue, e um acordo foi assinado entre as partes. De acordo com o tratado, Hassan aceitou Muawiyah como califa, com a condição de que ele agisse de acordo com o califado. Muawiyah não deveria nomear um sucessor para si mesmo, e o novo califa deveria ser escolhido por um conselho eleitoral, a Shura. Muawiyah deveria abandonar as maldições contra Ali e a perseguição à família e aos seguidores de Ali. No entanto, Muawiyah não permaneceu fiel às suas promessas, e no final de seu governo, nomeou seu filho Yazid como sucessor. Isso significou um afastamento da tradição do califado islâmico como um estado que escolhe seu líder por meio de consultas ou eleições. Muawiyah convocou a Shura em Damasco, a nova capital do califado, e por meio de persuasão e suborno, conseguiu obter apoio para Yazid. Esse evento provocou uma forte oposição em vários círculos, que começou a se reunir em torno do neto de Maomé e filho de Ali, Hussein, que sucedeu Hassan, falecido em 670. Apesar da oposição, Muawiyah conseguiu garantir o apoio a Yazid em Meca e Medina. Apesar da resistência, Kufa era um potencial bastião da oposição, e a morte de Muawiyah em 680 deu início aos acontecimentos que dividiram ainda mais o mundo islâmico. Após a morte de Muawiyah, Yazid tornou-se o novo califa e imediatamente exigiu a lealdade de Hussein. O mensageiro de Yazid não conseguiu convencer Hussein e teve medo de matá-lo, já que Hussein era neto do profeta. Mais ou menos nessa época, os habitantes da cidade de Kufa começaram a enviar cartas para Hussein, informando sobre sua discordância com o governo dos Omíadas, sobre seu apoio e intenção de destituir Yazid do poder e colocar Hussein em seu lugar. Os habitantes de Kufa estavam do lado de Ali durante a primeira fitna, continuaram apoiando sua família sob Hassan e ficaram insatisfeitos quando ele abdicou do trono em favor de Muawiyah. Hussein aceitou esse desafio e enviou seu primo Muslim ibn Aqil para Kufa para avaliar a situação. Hussein recebeu o irmão de Muslim para... No início, Muslim teve grande sucesso e informou Hussein sobre isso. Yazid foi obrigado a trocar o governador de Kufa para derrotar a oposição na cidade. E o novo governador conseguiu isso. Devido ao enfraquecimento do apoio, Muslim decidiu iniciar uma revolta antes da chegada de Hussein, mas ela foi esmagada. Hussein não sabia disso e em setembro de 680 partiu para Kufa, levando cerca de 50 pessoas e membros de sua família. No caminho, Hussein recebeu notícias sobre a morte de Muslim e a derrota da revolta em Kufa. Ele pediu àqueles que se juntaram a ele durante a viagem que partissem, entendendo a inutilidade de suas tentativas de desafiar Yazid. Muito em breve, a vanguarda do exército de Yazid encontrou Hussein, e o emissário do novo governante de Kufa lhe ofereceu a chance de voltar atrás. Hussein recusou e continuou seu caminho, acompanhando os emissários. Em 2 de outubro, ele chegou a Karbala e montou o acampamento lá. No dia seguinte,
Yazid enviou mais 4.000 homens para enfrentar Hussein. O exército dos Omíadas recebeu ordens para não permitir que os homens de Hussein chegassem ao rio Eufrates, a fim de forçá-los a recuar devido à falta de água. Mas após 3 dias, o grupo de Hussein conseguiu acesso à água, o que criou uma situação de impasse. Por mais de uma semana, os representantes de Yazid tentaram convencer Hussein a aceitar seu destino e jurar lealdade a Yazid, pois eles entendiam quais consequências poderia trazer atacar o neto do profeta. No final das contas, Hussein recusou as propostas de Yazid, e em 10 de outubro, o exército dos Omíadas se aproximou de seu acampamento, e ambos os lados tomaram posições de combate. Os companheiros de Hussein lutaram bravamente, mas as forças eram muito desiguais. Ele e seus homens foram exterminados. Entre eles estavam 7 filhos de Ali, incluindo o próprio Hussein. 2 filhos de Hussein, 3 filhos de seu irmão Hassan e outros netos de Ali. Muitos dos familiares do profeta foram mortos. Continua. Isso foi a gota d'água que completou a divisão do mundo islâmico e a separação entre sunitas e xiitas. O processo, que começou com a disputa sobre a sucessão de Muhammad e continuou com o assassinato de Ali e Hussein, levou à divisão do Islã, resultando no surgimento dos xiitas, Shiat Ali. O partido de Ali inicialmente tornou-se um movimento político dentro do Islã e depois se transformou em um ramo do Islã, oferecendo uma interpretação alternativa do Alcorão e dos Hadiths. Uma visão própria sobre a jurisprudência islâmica, práticas estatais e algumas práticas religiosas. Reverenciando os descendentes diretos de Muhammad, Ahl al-Bayt, como seus legítimos sucessores. Sunitas, também conhecidos como os seguidores da Sunna e da comunidade, Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, permaneceram como a maioria no Islã. E embora, naturalmente, o sunismo tenha passado por algumas transformações em comparação com o Islã primitivo, que vieram com os novos tempos e diferentes interpretações dos textos sagrados pelos estudiosos sunitas. As principais diferenças entre os 2 maiores ramos do Islã remontam aos eventos sobre os quais falei. E embora a teologia sunita também respeite Ahl al-Bayt, ela rejeita a premissa de que a umma islâmica deva ser governada por Ahl al-Bayt. O assassinato de Ali e o massacre de Hussein, membros de sua família e companheiros, reforçaram entre os muçulmanos xiitas o sentimento de injustiça em relação à família do profeta e transformaram o martírio em um dos principais pilares dessa religião. A morte de Ali como Marte durante a oração. A morte de Hussein como Marte, lutando contra o suposto tirano e usurpador, tornaram-se um símbolo poderoso do Islã xiita. O primeiro mês do calendário muçulmano, Muharram, é para os muçulmanos xiitas um período anual de luto. O 10º dia de Muharram, conhecido como o dia de Ashura, o dia da Batalha de Karbala, torna-se o auge das cerimônias de luto. Milhões de xiitas realizam anualmente a peregrinação a pé de Arba'in ao santuário do Imã Hussein em Karbala. A derrota dos xiitas na Batalha de Karbala não impediu os seguidores de Ahl al-Bayt de resistirem à situação existente no mundo islâmico. Os dissidentes se uniam sob a bandeira do partido de Ali e desafiavam o governo do califado. Em todo o mundo islâmico surgiram numerosos estados e dinastias poderosos, como os Fatímidas, Buídas, Safávidas e outros, armados com a poderosa ideia do Islã xiita. É isso por hoje. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.